Quando a gente pensa em jogos históricos é muito difícil tu imaginar o nosso Brasil. Mas hoje a gente vai conhecer um jogo que fala de um pedacinho da história do Brasil. O jogo Árida Backlands Awakening. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do História Gamificada. Eu sou o Professor Domingos e hoje eu vim trazer para vocês aqui um jogo que eu tenho um carinho muito forte, que eu já estudei, já escrevi artigos sobre ele, que é o jogo Árida Backlands Awakening, um jogo brasileiro que tem a história do Brasil como contexto de fundo. Então sejam bem-vindos, deixe seu gostei desde já, se inscreve no canal se você não é inscrito aqui no História Gamificada, eu faço vídeos sobre jogos digitais e história, e sem mais delongas, vamos conhecer este fantástico jogo. Eu vivo numa terra árida, que é de rica natureza. É o lugar onde nasci, me encanta sua beleza. Sinto agora que esse sol parece muito mais quente. E essa chuva que não vem já maltrata a minha gente. Minha gente é corajosa, do vigário ao curandeiro. Gente que vive da terra, do lavrador ao vaqueiro. Vejo gente dando jeito de jamais esmorecer. Sempre atrás de novas formas de achar água para beber. Eu vejo gente valente, pensando em se retirar, juntando sua família em busca de um novo lar. À procura de fartura, de ganhar seu próprio pão, atrás de um lugar assim, bem no meio do sertão. Desde pequena aprendi a viver com a saudade. Meus pais também partiram em busca da tal cidade. Também é chegada a hora dessa minha despedida, de partir com meu avô para essa terra prometida. Quero ver onde o sol nasce, explorar esse mundão, viver novas aventuras e conhecer o meu sertão. Árida Backlands Awakening, ou Árida Despertar do Sertão, traduzindo para português, ele é um jogo desenvolvido pela Oca Game Lab e foi lançado em 2019 na Steam. Ele também tem versão para celular, tá? Então Play Store, Apple Store, você encontra esse jogo. Qual é a história desse joguinho? O contexto de Árida, assim por cima, é a história da nossa protagonista, que é a que a gente joga, né? A menina Cícera, e ela vive com seu avô Tião, numa fazenda no interior do sertão baiano, lá por 1895. Sim, você não ouviu errado, é lá na Bahia mesmo, há mais de um século atrás. E se tu for bom de história, vai perceber que o jogo se passa bem no inicinho da República Velha. Tá, mas como é que é esse jogo? O que que acontece? O que que eu tenho que fazer? Bom, Árida, ele é um jogo de sobrevivência e exploração, onde a gente, como jogando como a menina Cícera, né, a gente tem que sobreviver à aridez, né, do sertão baiano, do interior, e a gente tem que explorar recursos da nossa região, conhecendo lugares, então direto assim, tu tem que te alimentar e beber água. É um dos dois principais fatores do jogo assim de mecânica, tu precisa estar sempre pegando comidas e bebendo água de algum jeito, porque senão tu acaba falecendo, literalmente, tu morre, né, porque tu precisa sobreviver. Ele é um jogo de exploração e aventura, porque tu tem que conhecer os lugares, interagir, e tu tem algumas missõezinhas pra fazer. Tu tem que conversar com personagens, fazer tarefas pra eles, então tanto com o teu votião, como com os vizinhos, como o pessoal da vila, então tem cheio de tarefas pra tu ir realizando e progredindo no jogo. Tá, mas vamos entender um pouquinho mais a história da Cícera. Ela simplesmente faz tarefas pros outros assim no meio do sertão sem ter fundamento nenhum? Não, a Cícera vive com seu avô Tião, não vive com os pais. E a missão principal do jogo, a princípio, é que a Cícera e o vô Tião, eles vão partir para uma romaria, acompanhar, né, numa procissão, até o tal do Arraial de Canudos, que é o que todo mundo tá falando, onde tem água, onde tem comida, onde tem fartura para esse povo que vive no interior. Basicamente o jogo e as tarefas que tu vai fazendo no jogo é em busca de condições melhores para sobreviver. Então Cícera e o seu avô vão em busca de um lugar melhor que seja aquele no qual eles já estavam vivendo, porque a aridez e a escassez de alimentos, a seca, de água, acabou com a vida deles ali, né? A vida deles está muito difícil, então eles estão buscando um lugar melhor. Tá, beleza. Árida é um jogo de uma menina onde eu tenho que explorar as regiões, pegar recursos, sobreviver para eu e meu avô sairmos daqui e irmos numa romaria até Canudos.
O que diabos é o tal do Arraial de Canudos? Provavelmente a gente conhece como Guerra de Canudos, mas o que é Canudos? E como isso se relaciona, né, com esse contexto histórico de 1895 com a história do Brasil? Então a gente precisa entender um pouquinho o que está acontecendo nesse período na história do nosso país. Em 1889, nós tivemos o que? Isso mesmo, a Proclamação da República Brasileira. Eu acredito que tu sabe, né, eu deveria saber, que tem a Proclamação da República em 1889, que ela é caracterizada como um golpe de Estado feito pelos militares, tanto que também a gente pode pensar como República Velha ou República da Espada, que é a transição do Império Brasileiro para a República Velha. Esse período, né, foi um período de grande instabilidade social. O que acontece? Eu não tenho certeza se isso vai dar certo, o que vai acontecer. Então era uma grande instabilidade social e política. O que acontece? No Império, o poder ele era muito centralizado, né? E na República, nesse início da República, junto com essa instabilidade, a segurança das pessoas que viviam no interior estava cada vez mais frágil. Então o Estado, nesse início, ele não consegue chegar em todas as regiões para sustentar ou botar sua espadinha do poder e dizer, tá, agora vocês estão dominados. E isso vai abrir brechas para movimentos como o de Canudos. Lembrando, tá? É muito interessante a gente lembrar que hoje nós vivemos em grandes centros urbanos. O Brasil, no fim do século XIX, grande parcela dele vivia nas zonas agrícolas. Era um Brasil bem rural. A partir do século XX é que o Brasil começa a vir uma leva maior da urbanização. Por enquanto, ele ainda é muito ruralizado, como a gente vai ver o caso de Canudos. Tá, mas o que diabos foi Canudos? Em 1893, um messias chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, ele se estabeleceu com milhares de seguidores dele numa fazenda chamada de Canudos, ou também conhecida como Belo Monte. Antônio Vicente Maciel, o Antônio Conselheiro, ele era um messias no sentido católico mesmo. Ele leva a palavra de Deus para as pessoas, ele era um símbolo religioso, porque uma das coisas muito importantes que acontecia nessas comunidades interioranas do país era o tal do catolicismo popular. Nós temos o grande catolicismo papal e temos o catolicismo popular, local, regional, com suas crenças locais e regionais. E o Antônio Conselheiro ele conseguia congregar muitas pessoas à sua vontade através do catolicismo popular. Então quando ele foi para o Arraial de Canudos, ele não foi sozinho, ele foi com milhares de pessoas que acreditavam no que ele dizia, no que ele pregava. Ele era uma representação quase que divina, um messias. Por isso a gente pode considerar o movimento de Canudos como um grande movimento messiânico. Mas o que representava Canudos? Canudos representava como se fosse uma terra prometida, assim, por Antônio Conselheiro, né, que já como ele era um messias, as pessoas pobres que não eram abraçadas pelo Estado, né, lembrando, a gente está falando aqui de um período que a maioria das pessoas viviam no interior agrícola, onde a aridez e a seca atacava fortemente, não tinha o Estado ali para estar junto com elas, ajudar elas a sobreviver. O Antônio Conselheiro, com o catolicismo popular e nesse movimento messiânico, atrai pessoas e leva elas para o Arraial de Canudos. E nesse momento ele começa a formar toda uma sociedade, onde nós temos sertanejos, onde nós temos índios, onde nós temos negros, pessoas que se formam e constroem uma sociedade junto com Antônio Conselheiro ali, longe dos olhos do Estado, se autodesenvolvendo sozinho. Olha só que interessante, o criatório de bode, muito difundido nas redondezas, era o principal esteio da pequena economia, por causa do couro vendido para o Cume e Monte Santo. Plantava-se nas margens do rio e seus afluentes para rapadura destinado ao consumo local. Nas grandes fazendas, criava-se também o gado vaco. E por que Canudos ficou tão conhecido? Por que esse lugarzinho onde o Messias levou a galera lá, começou a construir casa e produzir, desenvolver uma economia local, mais junto de um catolicismo local, atraiu tantas pessoas e foi parar nos nossos livros de história? Horas! Porque estava surgindo uma sociedade onde não tinha os dedos da República Brasileira, onde não tinha os dedos do Estado brasileiro. Ou seja, era um local que para os republicanos que ainda estavam lidando com a estabilidade do poder, representava uma ameaça, representava
um perigo para a estabilidade nacional que os republicanos tanto queriam. Então, construíram a imagem de Antônio Conselheiro como um inimigo da República. Vale ressaltar que Antônio Conselheiro ele também não via com bons olhos esse novo regime republicano que se instalara, tá? Ele publicamente era muito mais a favor da monarquia do que a próprio republicanismo. Olha só que legal essa citação aqui. Nem o fisco nem a polícia podiam chegar ao Belo Monte. A ausência dos representantes do erário estadual era bem aceita pelos negociantes do povoado, enquanto seus colegas das vizinhanças viam no fato um grave prejuízo aos seus próprios interesses, protestando contra a concorrência dos comerciantes estabelecidos no centro messiânico do Belo Monte. Então Canudos se forma enquanto uma sociedade longe do aparato estadual e obviamente isso incomoda os coronéis ao redor de Canudos, os comerciantes ao redor de Canudos, que eles estão sob o jugo do Estado. Qual é a solução para isso? O Estado intervir em Canudos militarmente, que é conhecida como a Guerra de Canudos. Entretanto, Árida não trata da guerra propriamente dita de Canudos. Ela trata da formação de Canudos. E a gente vai entender o porquê. Árida, ele é um jogo muito especial. Primeiro porque ele não retrata a Guerra de Canudos. A gente conhece como a Guerra de Canudos, a gente lê nos livros a Guerra de Canudos, jagunços contra o exército brasileiro perdeu para os jagunços. A gente conhece muito disso, a gente ouve falar muito disso. Mas Árida, ele é um jogo que não vai lá pra guerra. Ele não tá interessado com a guerra. Ele conta a história de uma menininha vivendo no sertão baiano e mostra pra gente as condições sociais desse período. Esse é um jogo muito legal para tu entender por que Canudos se forma, para tu entender como as pessoas daquele período viviam. Eu gosto muito particularmente desse jogo, porque no momento que tu joga ele, que tu tá lá com a Cícera, que tu tem que fazer as tarefas pro Votião, ir até a Vila Uauá para falar com o padre, tu interagir com as pessoas, tu conhece o ambiente da aridez daquele período, tu conhece a fragilidade da vida das pessoas, tu entende o catolicismo popular, porque salvar o jogo, tu tem que rezar para salvar o jogo. Então o catolicismo popular é uma coisa que é muito presente na vida daqueles sertanejos. A escassez de alimento é muito mostrada também quando a Cícera vai procurar alimentos e a fazenda do Votião tá seca. Então ela tem que procurar víveres, né, mantimentos da própria natureza, como umbu, como carne seca, como ovos. Então assim, a natureza vai nos fornecer uma comida muito escassa e a gente tem que se aproveitar ao máximo dela. Mas essa comida muito escassa é local. Então se tu quer conhecer um pouco também sobre as condições, né, gastronômicas desse período, que as pessoas comiam, de como as pessoas sobreviviam, é muito legal tu jogar o jogo, porque tu não vai te alimentar com água, carne, sabe? Só isso, ou tipo frutinhas específicas. Tu vai comer frutinhas do lugar. Isso é muito legal, é uma coisa que eu gosto muito de Árida, porque foi a primeira vez que eu conheci umbu, foi a primeira vez que eu conheci um ovo específico ali do João de Barro. Então, coroa de frade, eu acho que eu também conheci ali. E também sobre como pegar água, que jogo é sobre aridez, então eu tenho que beber água. Que a gente consegue água através de cavando cacimbas, que é um buraco do lado de uma árvore específica, e aí a gente enche a nossa cabaça de água para beber. Então Árida, ele é um jogo tão legal, porque, como eu disse, tu vai jogar ele, tu vai entender o contexto daquele período. Não a guerra, mas o contexto das pessoas que viviam e o porquê elas estão indo embora. Por isso ele é um jogo que eu tenho um carinho muito profundo, assim, porque é muito legal. Porque a Cícera, ela vive as condições do sertanejo lá que tá passando dificuldade. Então, ele não representa a guerra, o evento de Canudos. Ele representa a vida de uma pessoa. Que muitas vezes nos livros de história a gente não sabe como é que é a vida das pessoas. A gente ouviu, houve o Arraial de Canudos, Antônio Conselheiro, Exército Brasileiro, Guerra de Canudos. Mas a gente não sabe como as pessoas viviam. E Árida é um jogo que nos mostra isso muito bem feito. A galera da Oca Game Lab fez um trabalho fantástico na construção desse jogo, porque eles realizaram uma pesquisa profunda, in loco. Eles foram até o lugar para conhecer as pessoas, entender a realidade, mesmo que seja no tempo presente, né, para entender um pouco da realidade, junto com a pesquisa histórica, como as pessoas poderiam viver lá em 1895. Então Árida é um jogo muito legal para tu
ou assim como eu, né, que sou aqui do Rio Grande do Sul, conhecer um pouquinho do sertão baiano, como seria em 1895. Por isso, Árida é um jogo que eu tenho guardado no meu coração, é um jogo muito bom, muito divertido. E se tu estiver estudando durante o período de Canudos, Arraial de Canudos, formação da Primeira República, ele é um jogo muito legal porque ele vai te dar muitas referências sobre o período, fala sobre os fazendeiros, fala sobre o exército brasileiro ali na volta, né, quando começa a se movimentar Canudos, fala sobre o Antônio Conselheiro, fala sobre as condições sociais da vila, fala sobre cultura das pessoas, a cultura gastronômica, como as pessoas sobreviviam. Então ele é um jogo muito rico em cultura brasileira. Se você gostou desse jogo, eu recomendo muito você jogar. Tem o link aqui na descrição para você conhecer mais o Árida, conhecer a Oca Game Lab. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta o que você achou sobre Árida. Um abraço, professor Domingos, não esqueça de se inscrever, me siga nas redes sociais, valeu e até o próximo História Gamificada. Até mais!